Direto da redação. Vamos ao que fala o doutor Jairinho. O senhor acredita que tenha feito tudo que estava ao seu alcance para salvar essa criança? Acredito que sim, Cabrinho. A Monique também? Também. Houve alguma falha da parte de vocês? A gente foi o mais rápido possível para o hospital. Acho que era o melhor que a gente podia fazer. Quando é que o senhor teve conhecimento da gravidade dos ferimentos, da gravidade das lesões, doutor Jairinho? Da gravidade das lesões do ferimento? Quando a gente começaram a vazar informação na imprensa que era grave, enfim. Até então eu tive noção que era uma ação contundente, ou seja, uma pancada e que tinha afetado o fígado. Essa era era o que a gente sabia até antes da gente ter conhecimento do laudo, né? A pergunta que todo mundo faz nesse momento: quem ou o que foi o responsável pela morte do menino Henri? Solta o meu áudio. Cabrini, Atenção para esse trecho da entrevista do Dr. Jairinho. Você volta um pouquinho, Júlio, quando ele fala o seguinte: o repórter pergunta a ele quando é que ele teve consciência das lesões do ferimento. Ele repete o que o repórter fala: as lesões do ferimento. Por que ele utiliza esse recurso? É para construir a narrativa. Então, na verdade, ele usa de um recurso, ele não vai direto ao ponto. Ele usa de um recurso, retarda a resposta, para construir a narrativa do que ele vai falar. Vamos voltar, por favor. Contundente, ou seja, uma pancada e que tinha afetado o fígado. Essa era era o que a gente sabia até antes da gente ter conhecimento do laudo, o que a gente podia fazer. Quando é que o senhor teve conhecimento da gravidade dos ferimentos, da gravidade das lesões, doutor Jairinho? Da gravidade das lesões do ferimento? Quando a gente começaram a vazar informação na imprensa que era grave, enfim. Até então eu tive noção que era uma ação contundente, ou seja, uma pancada e que tinha afetado o fígado. Essa era era o que a gente sabia até antes da gente ter conhecimento do laudo, né? A pergunta que todo mundo faz nesse momento: quem ou o que foi o responsável pela morte do menino Henri? Cabrini, para mim foi um acidente. Eu não posso criar hipóteses aqui. O laudo pericial mostra que o menino teve diversas lesões. O exame aponta infiltração hemorrágica em várias regiões da cabeça, além de grande quantidade de sangue no abdômen, contusão no rim à direita e contusão pulmonar, principalmente no lado direito. Também foram encontradas no abdômen múltiplas equimoses, que são manchas roxas, normalmente relacionadas a traumas. A conclusão do laudo é que a causa da morte foi hemorragia interna e laceração hepática provocadas por ação contundente, ou seja, sangramento dentro do corpo e lesão no fígado, causado por um forte impacto. Um acidente doméstico causaria isso, doutor Jairinho? Eu não quero tirar conclusão, né? Eu não quero poder aqui ser perito para poder dizer e afirmar o que está escrito no laudo. Eu acho que o laudo é técnico, né? Assim, eu tenho que respeitar o profissional que fez. Ele descreveu aí uma lesão do lado direito importante, significativa, né? E que levou à morte, à hemorragia. Assim, ele estava com o abdômen com sangue porque o fígado sangrou. Mas eu considero uma lesão importante do lado direito, né? Tanto que acabou acontecendo o que aconteceu. E o senhor conhece o lugar onde isso aconteceu, supostamente, que é o quarto principal, e o senhor viu também as lesões, a descrição das lesões. Que tipo de conclusão o senhor chega com o seu conhecimento acima do normal, sendo médico? Tipo que são lesões importantes e, ao mesmo tempo, tem aquele cenário lá onde a criança estava, aquele quarto. Olha só, em medicina, a medicina não é matemática, Cabrini. Eu prefiro deixar para os médicos legistas, para a polícia, para poder descrever o que aconteceu. Eu tenho certeza, presta atenção, eu tenho certeza diante de Deus que a verdade vai ser restabelecida. Que verdade é essa? A verdade é que eu e Monique tratamos esse menino com o maior carinho do mundo e a gente para ele só deu carinho o tempo inteiro. O senhor é, no mínimo, uma testemunha muito importante nesse caso.
Que tipo de contribuição o senhor pode dar para o esclarecimento dessa morte? O que for necessário. Eu estou aqui à disposição para poder fazer o que for necessário. Eu tenho certeza absoluta, diante de Deus, que o assassinato não foi. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Completamente tranquilo. O senhor tem consciência de que, dependendo do resultado das investigações, o senhor, a sua esposa ou os dois podem ser presos? Eu acho impossível isso, Gabriel. Eu acho impossível isso. Eu tenho que acreditar que quem não tem culpa não pode levar a culpa. Eu não posso acreditar nisso. Não posso levar essa verdade comigo. Se o pai da criança perguntar ao senhor o que aconteceu, qual vai ser a sua explicação? Vou falar o que falei para você. Nada diferente? Com o maior carinho possível, que eu acho que, assim, eu tenho 3 filhos. Se a dor que eu estou sentindo é desse tamanho, imagina a dor dele. Então, eu respeito o que ele está sentindo. Qual era a sua relação com ele, com o pai da criança? Eu tinha o visto 2 vezes na vida, mas não era ruim. O senhor tinha algum desentendimento com ele? Não, nenhum desentendimento. Algum conflito? Não, zero. Então, voltando aos acontecimentos? Problema nenhum. Como é que o senhor define esse momento da sua vida? Cabrini, é o pior momento da minha vida. A gente não podia estar passando por uma tormenta maior. Nunca imaginei, nos meus piores pesadelos, estar passando por o momento que a gente está passando. Nunca achei que ia passar por isso na minha vida. O senhor cometeu erros nessa tormenta? Claro que não. Eu posso ter cometido erros pela minha vida, mas com certeza, eu tenho certeza que eu não merecia estar passando por esse momento que eu estou passando. A Monique está sendo muito atacada, enfim. Isso me machuca muito. Está machucando muito aqui a nossa família. Que tipo de ataque tem machucado mais? No momento que nós esperávamos viver o luto, né, de passar por isso, vem uma avalanche em cima da gente de questionamentos, enfim, acerca disso que eu acho legítimo acontecer, mas tem machucado muita gente. Até que ponto o senhor considera essa desconfiança legítima? Eu acho completamente absurdo. Tá aí, trecho da entrevista do Dr. Jairinho. Você acompanhou aí agora, o Dr. Jairinho está preso, junto com a Monique Medeiros, que é a mãe do Henri Borel. E Dr. Jairinho é o seguinte, ele era um cara influente, ele estava cotado para ganhar um emprego vitalício no Tribunal de Contas do município. E seria o indicado da Câmara de Vereadores, lá entre os parlamentares, para ser conselheiro do Tribunal de Contas. E a Monique, depois foi morar com o Dr. Jairinho, ela passou a ter uma boa vida, porque ela era uma professora, salário de R$4.000, ela foi depois, saiu da sala de aula, foi trabalhar no gabinete de um conselheiro do Tribunal de Contas do município, indicada pelo Dr. Jairinho, com salário de R$12.000, 12 a 14 mil reais. Agora, o que se vê traços de psicopatia na face desse vereador do Dr. Jairinho, isso inegavelmente, é ou não é, o João? João Gabriel não tá na linha, não? Não, vamos chamar João Gabriel, porque a gente vai interagir com isso aí. Você observa na face do Dr. Jairinho, você olha aqui, você olha nas imagens, você não está diante de uma pessoa normal. O Dr. Jairinho já teve outros episódios. Uma ex-namorada já prestou depoimento agora, dizendo que sofria agressões por parte do Dr. Jairinho. Segundo ela, uma filha também sofria agressões por parte do Dr. Jairinho. Repórteres do Jornal O Dia sequestrados por um grupo de milicianos e torturados por um grupo de milicianos no Rio de Janeiro. Anteriormente a esse episódio, foi bem antes, eles reconheceram a voz e reconheceram a figura do Dr. Jairinho entre os torturadores que teriam participado daquela sessão de tortura. Mas ainda assim o Dr. Jairinho ele evoca o tempo todo aí, vê que ele é até uma blasfêmia, você evocar o nome de Deus, dizer que é verdade diante de Deus, convocar, chamar Deus para uma hora dessas, alto lá, Deus não tem nada a ver com isso. E evangélico, aquela capa de evangélico aparecendo ao lado, fazendo campanhas ao lado de pastores evangélicos, as pessoas precisam mostrar de onde estava o Dr. Jairinho, com quem ele estava, com quem ele caminhava. O Dr. Jairinho na campanha eleitoral de vereador caminhou ao lado de pastores, tem vídeos de pastores pedindo voto para o Dr. Jairinho. Eu acho que isso precisa ser colocado, sabe, com muita franqueza.
E outra coisa, o doutor Jairinho no estado do Rio de Janeiro foi um dos próceres da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Essas coisas também precisam ser colocadas, essas pessoas precisam ser ditas, porque me diga com quem andas que eu lhe direi quem tu és. Porque se estivesse ao lado de Lula, do PT, tinha que ser dito aqui também que estava. Porque tem gente ruim em todo lugar, isso é verdade. Não há de se responsabilizar aqui presidente Jair Bolsonaro, quem quer que seja, pelo ato isolado, pelo ato do vereador doutor Jairinho. Ninguém está fazendo isso. E não se deve, porque seria injusto. Porque ele é maior de idade, ele responde pelos atos dele. Isso não tem nada a ver com o presidente Jair Bolsonaro, com ele. Mas, na campanha eleitoral, ele era um dos próceres da campanha do presidente Jair Bolsonaro aqui do Rio de Janeiro. Então, essas coisas precisam ser ditas. E os pastores que afiançaram, que saíram pedir voto para o doutor Jairinho, eu acho que, no mínimo, eles deveriam, nesse momento, fazer uma autocrítica e fazer uma depuração de consciência. Porque está ali, foi anterior ao episódio do Henri Borel, mas está ali uma figura que já tem um histórico violento, um histórico de agressor. Não é talvez uma figura muito recomendável para estar presente em um parlamento. Pelo menos no meu caso, não me representaria. João Gabriel, você está acompanhando as imagens aí? Tô acompanhando. Você viu o depoimento da Monique Medeiros, que é a mãe do Henri Borel? Viu aí também agora a entrevista do doutor Jairinho? O doutor Jairinho, ele inspira alguma confiança, ô João Gabriel? Não inspira não. Roberto, você sabe que o doutor Jairinho, logo depois do anúncio da morte do Henri, ele foi a uma festa. Pra você ver a crueldade. Ele estava muito sentido, né? Ele tá muito sentido. A mãe foi pro salão de cabeleireiro, agora tá chorando. Mas no dia, enterrou o filho, foi pro salão fazer unha, fazer penteado no cabelo, gastou R$240 no salão de cabeleireiro. E o doutor Jairinho, depois da morte, ele foi para uma festa. Então você vê o grau de afinidade, né, que ele tinha com esse garoto, o grau de carinho que ele tinha com esse garoto e o luto. Ele esperava, segundo ele fala na entrevista aí, viver o luto. Quer dizer, viver luto em festa. Eu acho, o João Gabriel, que esse negócio ainda vai dar muito caldo. Isso aí ainda, a polícia vai chegar a novos depoimentos. E você não se surpreende se essa mulher não aguentar a pressão, essa Monique, e falar a verdade, abrir. Porque me parece que já está rompendo com o advogado. Que até então, o advogado do doutor Jairinho é o advogado de Monique. Me parece que a Monique Medeiros já está largando o advogado. Já está mudando de advogado. Aí você poderá ver a porca torcer o rabo. Você vai ter dados muito mais relevantes. E na medida também que as babás, as funcionárias, as amigas vão se encorajando, vão se empoderando para falar o que sabem, muita coisa vai vir à tona ainda nesse caso. Talvez não conhecemos nem um terço do que é essa figura chamada doutor Jairinho. E outra coisa aqui, João, doutor Jairinho com advogado, eles constrangeram testemunha e exibiram imagens de ex-namoradas dele nuas, nudez, para tentar intimidar testemunha. Você sabe disso, né? Eu li esse relato. Roberto, você tem uma ideia, as babás, elas no primeiro depoimento, falou que era uma família normal, mas depois, com a recuperação dos dados do telefone, descobriu-se que ela alertou a Monique sobre as agressões do doutor Jairinho. E todo mundo perguntou por que ela não falou. Porque o doutor Jairinho tem histórico de milícia, a família dele tem histórico de milícia na zona oeste do estado, na zona oeste do Rio de Janeiro. A milícia matou uma vereadora no Rio de Janeiro. Você imagina o que ela não pode fazer com uma babá. Vive no medo. A Marielle, que até hoje ninguém sabe quem mandou, né? Tem suspeito de quem matou, de quem executou, tem gente presa, suspeito, mas até hoje não se chegou ao mandante da morte da vereadora Marielle. O pai do doutor Jairinho é o Coronel Jairo, foi deputado estadual, preso na Operação Furna da Onça. Então também me parece que já teria um histórico também nesses ambientes. É um negócio muito estranho, um negócio muito nebuloso. Agora, o que é sadismo? O que leva um ser humano, ô João Gabriel? Vamos aqui falar na hipótese disso tudo que a perícia revelou aí.
Isso tudo que está sendo linkado, isso tudo que o delegado está afirmando, que o Ministério Público usou, inclusive, como instrumento para decretar a prisão do Dr. Jairinho, usou isso como fundamento para decretar a prisão. Todas essas informações da perícia, os interrogatórios do delegado, tudo que a polícia conseguiu captar até aqui. O que levaria um homem, o grau de sadismo de um homem, torturar uma criança de 4 anos de idade? Primeiro que tortura contra qualquer ser humano, seja contra animal, seja contra gato, contra cachorro, contra homem, contra mulher, contra velho, contra criança, qualquer uma delas é deplorável. Agora você imagina o cara pegar uma criança de 4 anos, uma criança que é indefesa, uma criança que é facilmente convencida, levar a criança de 4 anos é uma criança inocente, rapaz, não tem discernimento. Você levar uma criança para um quarto, segundo a babá relatou, tá na conversa lá no diálogo da Monique Medeiros com a babá. Ele trancava o quarto, aumentava o som da televisão e você não sabia o que ele estava fazendo com o menino lá dentro. Daqui a pouco viu o menino constrangido, viu o menino abraçar a babá. Gente, que grau de loucura, que sadismo é esse, ô João Gabriel? É a famosa família tradicional brasileira, que vai de Flor de Lis a Jairinho. Rapaz, é um negócio esquisito. E o Rio de Janeiro isso é um negócio que precisa ser estudado. Oi? Não, a família tradicional brasileira, você sabe que o Jairinho se posicionava como uma família tradicional brasileira, né? E a família tradicional brasileira vai de Flor de Lis a Jairinho. Exato. Uma matou o marido, executou o marido, tá dizendo que não matou. Disse que transou com o marido no capô do carro no dia da morte dele e depois o marido foi executado com dezenas de tiros na casa dela, na garagem dela. Ela disse que ela não viu nada, que ela tava, não sei porquê, ela não ouviu tiro, não viu nada, viu 2 homens numa moto, contou uma história inverossímil, mas constatou-se não, os filhos dela estão presos, já confessaram o crime, tem lá filho biológico envolvido, tem filho adotivo, e era uma caixa dentro de casa, porque segundo informações, ela adotava um monte de filho e tinha uma promoção ali, tinha filho que era promovido a marido. Então é um negócio totalmente estranho. Agora você pega um vereador que também segue o mesmo naipe religioso, família tradicional, mas que tortura uma criança de 4 anos, praticamente até a morte, provoca ferimentos e mata a criança. É difícil você entender isso, é difícil você compreender que pessoas que professam religião, pessoas que falam em nome de religião, que falam em nome de Deus, elas sejam capazes de atos tão bárbaros, de atos tão loucos. Mas a humanidade, João Gabriel, a sociedade brasileira está doente, João. Está doente, não vamos generalizar, porque não é toda a sociedade brasileira. Mas uma parte da sociedade brasileira está doente e não foi pandemia, não. Isso aí é antes da pandemia. Essas pessoas são doentes, ô João. É verdade. Só um parênteses, Roberto. Você vê o grau de crueldade, nem os próprios presos aceitam um crime tão bárbaro como esse. Como a Monique chegou no complexo de Jericinó, ela foi recebida pelas presas como covarde. Vai morrer, teve que ficar uma cela isolada, porque os próprios presos, Roberto, não admitem um crime tão cruel, tão violento como esse. Você sabe que na cadeia tem a lei deles, né? E lá eles não permitem isso, não. Não permitem. E ali você vai chegar na cadeia, você tem mães ali que estão distantes dos filhos, que amam os filhos, ainda que tenham enveredado pelo crime organizado, até muitas delas se enveredaram para o crime para sustentar filho, para matar a fome do filho. Então tem isso, né? Tem essas histórias de vida que o crime se entrelaça com a história de vida de muita gente. E tem muitas mães que estão ali porque tiveram que matar a fome do filho, estão distantes, gostariam de estar no convívio com os filhos. E chega ali agora, se depara com uma mãe que conviveu com um ser e tentou proteger um ser que tirou a vida do filho dela. Bom, eu estou partindo do pressuposto aqui que o executor desse crime tenha sido unicamente o Dr. Jairinho, que ela seja apenas uma pessoa que sabia e que tinha que tenha acobertado o crime. Nós não sabemos a extensão disso tudo, mas é difícil dentro da cadeia, uma presa, num presídio feminino, alguém chegar com esse histórico de vida, com essa folha corrida, e chegar lá e ser recepcionada com flores. Não vai, né, João Gabriel? Como o Jairinho também vai ter uma vida difícil na cadeia, dependendo de onde ele fica, né?
Ele é médico, né? Então acho que ele formação, ele vai ficar em uma série especial. Não sei se funciona assim ainda, mas ele não vai ficar com os presos comuns. Mas ainda assim vai ser algo de repulsa, né? Certeza, com certeza. Vai ser algo de repulsa, ninguém pode conviver, seja lá quem for, ninguém convive com um ato desse. Eu tô olhando aqui agora na tela aqui a imagem do Henri Borel, uma criança linda, uma criança, você tem mensagem dele falando com o pai, dizendo: pai, estou morrendo de saudade, papai, e tal. Ele com o pai dele, né? Com Lionel Borel. Ele falando isso com o pai dele, dizendo que tá com saudade, queria rever o pai. Então, a cada momento que se vê isso, não tem como você não olhar para Monique Medeiros, não olhar para o Dr. Jairinho, não sentir no mínimo repulsa. E o pai do Henri, João, ele criou uma comunidade, ele tá com uma página no Instagram, onde é ali, para lembrar do filho, onde ele fica postando fotos, onde ele fica postando imagens do filho. Nós estamos nos estendendo nesse assunto aqui, João Gabriel, nesse momento, no caso Henri Borel, porque esse é o assunto mais comentado da semana. Esse é o assunto que tem o maior número de buscas na internet. São as reportagens de maior acesso no Portal Viu. Nós estamos falando de reportagem aqui com mais de 150 mil acessos no Portal Viu. Esse caso Henri Borel. E foi um caso que não chocou apenas a comunidade do Rio de Janeiro, a comunidade do estado do Rio de Janeiro, não. É um caso que tem repercussão em todo o Brasil e repercussão internacional. Por se tratar, doutor Jairinho, de um parlamentar da Câmara de Vereadores de uma das cidades mais importantes do Brasil, o Rio de Janeiro, e ser um dos integrantes da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Me parece que já foi excluído, vai perder mandato e foi expulso do partido, não é isso? Isso, ele foi expulso do Solidariedade, ele era do Partido Solidariedade, já saiu da Comissão de Ética e foi aberto um inquérito na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para expulsar ele. Já em boa hora, isso não tem o menor sentido, manter um homem desse como vereador ganhando salário de vereador. E cortou o salário também, né? Cortou. Então perdeu o salário e agora começa. Olha aí, essa aí é uma imagem que você está conferindo agora aqui nas telas aqui das plataformas digitais do Portal Viu. É uma gravura, é uma arte urbana que foi desenhada num muro no Rio de Janeiro. Está ali o menino, o Henri Borel, pintado como um anjo, o desenho. E a Monique, o Jairinho, logo no plano inferior, pintado de capeta, com chifre vermelho. Está aqui a imagem. Então, isso é uma arte urbana de artistas urbanos no Rio de Janeiro. Obviamente que a gravura ela não é assinada por motivos óbvios, né? Porque trata-se de um miliciano. Então as pessoas elas temem. Da mesma forma que a babá teve medo de falar a verdade, o artista que fez essa pintura, ele tem medo de assinar a gravura, por razões óbvias. Mas está ali na comunidade do Rio de Janeiro, pintado. Portal Viu. O mundo na palma da mão.